Bom, pessoal, bom dia. Hoje estamos aí no nosso terceiro dia, para falar um pouco sobre o livro de Provérbios, aquilo que Provérbios tem nos ensinado. Nós estamos aí rumo durante 31 dias em busca do conhecimento da sabedoria de Deus. Isso é uma sugestão dada pelo Tiago Brunet no seu livro Rumo ao Lugar Desejado, e eu vou compartilhar com vocês durante esses 31 vídeos aí aquilo que Deus tem falado comigo. Espero que Ele possa abençoar a vida de vocês e que também possa trazer crescimento espiritual para cada um de vocês que estiverem assistindo esse vídeo. E já em Provérbios, a gente falou aí nos últimos vídeos, que a sabedoria do Senhor, ela nada mais é do que temor a Deus, Ele dá para aqueles que o temem, ou seja, aqueles que o buscam, que o respeitam, que o tem como Senhor e Salvador da sua vida, Falamos também em Provérbios 2, aquilo que Deus nos ensinou através dos seus mandamentos. E no capítulo 13 ele começa da mesma forma, falando: filho meu, não se esqueça dos meus mandamentos. Ou seja, Deus ele pede para que a gente não venha se esquecer dos mandamentos dele, guardar no coração. Ele ainda pede para que a gente possa escrever todos esses mandamentos numa tábua bem grande e guardar no nosso coração. Isso de escrever numa tábua bem grande quer dizer aonde que qualquer pessoa passe, possa ver os mandamentos do Senhor. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi durante durante o capítulo 3, aprendemos aí algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês a partir desse momento. E a primeira nada mais é do que a confiança no Senhor, que nós devemos depositar no Senhor toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, pois Ele é o Senhor de paz, Ele é o Senhor que vela pelos seus. Deus ele tem guardado os seus filhos, Mas voltando um pouquinho, então ele diz assim lá no versículo 1, não esqueça das leis do Senhor, guarda o seu mandamento, guarda o mandamento do Senhor. No versículo 2 ele fala que por causa que a gente vai guardar a palavra de Deus, que a gente vai guardar os mandamentos do Senhor, os nossos dias se aumentarão. Olha só, gente. Mas ele não diz só isso, ele vai dizer que os dias se aumentarão, mas serão dias de paz, dias de tranquilidade. Porque a paz é aquilo que está no nosso espírito. O mundo muitas das vezes pode estar em guerra, mas você pode estar em paz consigo mesmo e com o mundo. E isso é muito importante, você ter paz, paz de espírito, paz na alma, paz na consciência. No versículo 3 e no versículo 4 diz o seguinte, que a bondade e a fidelidade do Senhor estará sobre aqueles que guardam os seus mandamentos. E ele diz que sim, achará graça diante dos homens e diante de Deus. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, que nós entendemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, guardamos os seus mandamentos. A Bíblia ela nos ensina que se você fizer isso, Deus ele vai te dar graça diante dos homens. Isso nada mais quer dizer que aonde você estiver, aonde você abrir a sua boca para falar alguma coisa, aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor vai estar contigo, te ensinando a como se comportar nessa sociedade tão difícil hoje. Como é difícil viver nessa sociedade hoje, onde você fala A, a pessoa entende B, onde você fala B, a pessoa entende C, e muitas das vezes a pessoa fala algo com você e você entende completamente errado, ou seja, a comunicação está completamente errada, completamente distorcida, E isso é uma falha da humanidade, principalmente do brasileiro. O brasileiro tende a se comunicar de uma forma muito ruim, Existem muitas interferências na nossa comunicação, Nós sabemos que a comunicação nada mais é do que aquilo que eu falo e aquilo que você entende. Se eu falo algo e você entende aquilo que eu falei, a comunicação foi clara, não houve ruídos. Mas se eu falo algo e você não entende, a culpa não está no que você entendeu, está na minha comunicação que não foi assertiva aos seus ouvidos. Então, assim, Deus diz que nos dá graça diante de Deus, diante dele e também diante dos homens. Isso é muito importante hoje, você saber chegar em algum lugar, que as pessoas possam ver em você a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Essa é a palavra de Deus, é a promessa do Senhor para a nossa vida, E nós precisamos disso, precisamos ter a graça do Senhor. E para a gente poder suportar nesse mundo tão difícil, a graça do Senhor tem que estar conosco. Bem? No versículo, a partir da frente, eu falei para vocês sobre confiança, um pouco sobre confiança, Confiar no Senhor, não na nossa capacidade, não na força do nosso braço, mas confiar no Senhor, é descansar no Senhor. Descansar no Senhor quer dizer deixar Deus fazer, E quando nós oramos, a oração, ela tem dois radicais, Orar e agir. Quando eu falo descansar no Senhor, não quer dizer que você não tenha que agir, mas você não precisa agir na força do teu braço
O Senhor ele vai te conduzir. Lembra que eu falei? Vai achar graça diante dos homens? Ou seja, o Senhor vai te conduzir aquilo que você precisa fazer. Tem algo que é impossível para você? Simplesmente ore e confie no Senhor. Mas aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso que Deus abra uma porta de emprego para mim. Ok, amigo, você precisa levantar cedo, você precisa preparar o seu currículo, você precisa ir atrás de um emprego. Mas antes de sair de casa, o que você deve fazer? Você deve orar. Senhor, guia o meu passo hoje para o lugar certo. Guia os meus passos, Senhor, para aquilo que eu preciso fazer. Eu estou falando de emprego, que é algo comum na sociedade. Mas está indo para o hospital visitar um ente querido que está enfermo? Ora. Chega lá, impõe a mão sobre ele, faça a sua oração. Mas aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Não se engane. Deus ele não trabalha para os outros. Ele trabalha em favor das pessoas. A Bíblia diz que ele trabalha enquanto os seus dormem, para dar o fim que a gente deseja. Então, gente, a gente precisa orar e agir, mas confiar no Senhor que Ele vai fazer toda a diferença. Outra coisa que a gente aprendeu aí nos versículos 9 e 10 fala sobre primícias, né? Diz, honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias da tua fazenda. Isso é algo que não é muito ensinado hoje no mundo secular. Nós precisamos, então, aprender a honrar o Senhor com as nossas primícias, com as primícias da nossa renda, né? O que você tem feito como primícia? O pastor Luciano Subirá, ele fala uma coisa muito interessante, que todo livro que ele escreve, a primeira cópia, ou seja, o primeiro livro que sai da editora, antes de ir para as livrarias, antes de ir para o e-book, antes de ir para as redes digitais, a primeira cópia, ela nada mais é do que dedicada ao Senhor, ela é dedicada ao Senhor e tem uma dedicatória completa para a sua esposa. Isso ele diz o seguinte, eu honro a minha esposa com a primeira edição. Então assim, a primícia quer dizer quando você está honrando o Senhor. Você está honrando a Deus com as suas primícias, com a primícia do seu tempo, com a primícia da sua vida, com a primícia da sua oração, com a primícia do seu mês, com a primícia do seu ano, com a primícia da sua década. Isso é muito importante, algo que eu aprendi isso e pretendo a partir de hoje colocar isso em prática. É difícil, claro, mas a gente pode mudar isso em nome de Jesus, ok? Outra coisa que eu aprendi aí fala sobre a repreensão, que Deus ele repreende somente aquele que ele ama. Deus ele só vai falar algo mais pesado, de uma forma mais forte para aquele que ele ama, para aquele que ele quer. Se Deus está te repreendendo, amigo, é porque Deus te ama. Ainda tem solução. Então assim, que essa semana seja uma semana de vitória, que você receba do Senhor toda a bênção. Ame o Senhor, guarde os seus mandamentos, tenha confiança em Deus, aprenda um pouquinho sobre as primícias, se envolva com as primícias do Senhor e entenda que a repreensão de Deus é para a sua vida. E quando Ele faz isso, a graça do Senhor está sobre você. Que Deus te abençoe, te guarde, te multiplique essa semana, que seja uma semana abençoada por Deus. Shalom, até amanhã, se Deus quiser.